iniciar a fazer. Como a gente sempre faz, uma vez por mês nós temos a atividade de trabalhar a diversidade religiosa. E há algum tempo a gente tem trabalhado aí a religião que tem o maior número de seguidores do mundo, do planeta, que é o cristianismo. São mais de 2 bilhões de fiéis. Ela tem um livro sagrado que é a Bíblia. Bíblia que vem do grego biblos, que quer dizer conjunto de livros. Então a Bíblia é um conjunto de livros. Para os protestantes são 66 livros, para os católicos 73. Há uma divergência que nós já falamos também sobre a diferença entre a quantidade de livros entre católicos e protestantes em outras aulas. Então, falando da Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, são as 3 grandes religiões do livro, que é o judaísmo, que tem a Torá, os profetas, que é o Antigo Testamento dos cristãos, tem a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, que é o conjunto de Antigo Testamento e Novo Testamento, e tem o islamismo, são as 3 grandes religiões do livro. O livro sagrado do islamismo dos muçulmanos é o Alcorão, o Corão, que eles usaram para Maomé, o último dos grandes profetas, pelo anjo Gabriel. Então hoje nós vamos falar do Novo Testamento da Bíblia cristã, onde nós temos 2 evangelhos importantes. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje nós vamos falar de 2 deles, de Mateus e de Marcos, mais especificamente de Mateus 15, capítulo 15, e Marcos capítulo 7, onde nesses 2 evangelhos tem o mesmo episódio, que é o episódio da história da jovem possuída. Teoricamente, uma jovem estaria possuída pelo demônio. No mundo antigo, várias doenças psíquicas eram tratadas, não só doenças psíquicas, mas doenças do corpo também. Eram tratadas ou compreendidas como obra do demônio. Hoje, a psicologia, ou a própria medicina, explica essas patologias, essas doenças. Mas naquela época, a compreensão de que qualquer doença seja doença da cabeça, como esquizofrenia, como histeria, como a pessoa que tem epilepsia, todas essas ataques que é do cérebro, era interpretada naquela época como obra, atividade do mundo, mas até no corpo também. A pessoa que tivesse lepra ou qualquer outra doença física do corpo era interpretado como atividade e ação do demônio. E como Jesus viveu no livro histórico, estava de alguma forma limitado no seu tempo, ele não tinha a compreensão científica que nós temos hoje. E ele usou a sua sabedoria divina, segundo a crença dos cristãos, para poder curar essa jovem possuída. Mas o episódio foi bem interessante, ele mostra uma mensagem um pouco mais abrangente do que essa questão mais puramente científica da doença. Então, uma gentia, o que é uma gentia? Uma pessoa que não era judia, ou não pertencia à religião judaica, não era uma hebreia, provavelmente era uma grega, ou da região de Tiro e Sidom, e, portanto, era uma pagã. E os pagãos, para os judeus, para o povo hebreu, eram tratados como se fossem cães, cachorros, ou eram excluídos e marginalizados, não era o povo escolhido. O povo escolhido era o povo hebreu, para quem Deus se revelou desde Abraão, lá no Antigo Testamento. Então, uma gentia da região de Tiro e Sidom, ela suplicou a Jesus para que curasse a sua filha, que ela acreditava estar possuída pelo demônio, né? A princípio, Jesus recusou. Jesus dizia que Deus o enviou, ele era filho de Deus, para curar e para realizar a sua atividade missionária somente para o povo hebreu, para o povo judeu. Mas só que a mulher, de tanto insistir e até se humilhar e demonstrar a sua fé, Deus acaba se compadecendo dela e curando a filha. Né? Então, a princípio ele recusou, dizendo que ele tinha sido enviado para ajudar os filhos de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, que não estava certo pegar o pão do povo escolhido e dar para os cães. Né? E gentio significa cães.
um dos significados possíveis. Os pagãos, aqueles que não eram judeus, depois os cristãos também vão adotar essa terminologia de gentios. Então, gente era considerado cão. Então, não era humano, era uma espécie de subalterna ao ser humano, que podia, em algum momento, colaborar com o ser humano, mas não era digno da salvação, ou não era digno da bênção divina, da bênção de Deus. Então, ela respondeu, né, com fé e humildade, que até os cães comem as migalhas que caem da mesa do dono. Então, ela queria as migalhas, já que Deus tinha enviado Jesus para o povo hebreu, com certeza ia cair alguma migalha do pão que Jesus ia dar para o povo de Deus. E ela ia pegar essa migalha, ela queria essa migalha. Diante desse ato de humildade e de fé, Jesus acaba atendendo o pedido dela. Né? Por sua fé, ele diz que para ela ir para casa, onde ela acharia sua filha aí curada. Cientificamente tem algumas explicações para isso. Né? Primeiro, o efeito placebo, o efeito da fé. A fé é muito importante psicologicamente, quando você acredita muito em algo, independentemente da religião que seja, você pode experimentar curas. Porque grande parte das doenças que nós temos físicas são psicológicas, são doenças da cabeça que se manifestam no nosso corpo. Então, a partir do momento que você muda o que os deuses chamam de mindset e atua com fé, você acaba conseguindo essa cura. E tem até efeitos também psicológicos do cuidador sobre o doente. Quando o cuidador acredita que o doente vai ser curado e o trata dessa maneira, isso acaba influenciando a psicologia do doente. E o doente se beneficia disso e acaba ajudando também no processo de cura. Então, tem efeito placebo, todos os efeitos psicológicos aí que ajudam bastante nesse processo de cura. A fé, a espiritualidade ajudam muito. Tem pesquisas científicas que mostram que pessoas que têm algum tipo de fé, independentemente da fé, seja evangélica, católica ou de outras religiões, ela tem mais sucesso na cura. Ao fazer isso, Jesus recompensou todos os que mostram sua fé nele. Então mostra também aí esse trecho a universalidade da mensagem cristã. Então Jesus não veio só para o povo hebreu, mas veio para todos os povos, inclusive os gentios, que eram considerados povos sumidos, marginalizados, cães.